Olá, que legal estar aqui com você para falar sobre liderança. Esse tema eu sei as dores e as delícias de ser líder, de ter a responsabilidade sobre como lidar com as pessoas, sobre como desenvolver pessoas, conhecer processos, conseguir ter uma postura impecável em relação a cada uma das ações. E eu preciso já começar essa live aqui falando uma coisa muito importante, tá? Um líder, ele não precisa ter todas as respostas, tá? E começando assim, pega o telegraminha que tem aqui embaixo, o aviãozinho, e já chama todo mundo para participar. Vai ter uma convidada muito especial que eu gosto demais e que vai compartilhar aí um pouco da história de como traçou esse caminho até aqui de liderança. Já vou aprovar aqui a minha mega dada, essa live promete, hein? Já convida aí um monte de líder que você conhece. Vamos lá! Vai ser muito legal, gente. Oba! Tudo bem, Lê? Obrigada por topar estar aqui hoje. Muito obrigada, tudo ótimo. Eu que agradeço pelo convite, é uma alegria estar aqui com você. Ai, que delícia, que bacana, mamãezinha do ano, coisa mais linda. Daqui a pouco eu sei que ela vai contar uma curiosidade boa aqui, Isso, não dá spoiler da minha curiosidade. quietinha aqui. Ai, muito feliz de estar aqui com você, Lê, muito bacana mesmo. Sua trajetória é muito bacana. E já vamos começar? Vamos, Bora? Então vamos lá. bora começar. Vou me apresentar, eu sou a Letícia, sou fisioterapeuta e mestre pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, especialista na área da infância com a formação em Pilates, e há 9 anos atuo na gestão da Aquário Natação Fitness Center, junto com o Gil e a Isilda, que são os meus pais, e a Priscila, que é a minha irmã, né? Nós somos uma empresa familiar, então, e somos de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Que delícia! Muito legal. E olha só, né? A família cuidando da gestão. São muitos desafios que acontecem também, eu imagino. E aí, Lê, eu queria que você contasse qual que foi a história da empresa, assim, o que que isso trouxe, de onde surgiu a ideia, qual foi a primeira base que incentivou ter uma empresa e principalmente uma empresa que emprega um montão de gente, que é responsável pelo dia a dia de tantas pessoas. Sim, a Aquário, a semana que vem, ela faz 47 anos de vida. Au. O Gil é o fundador da empresa, os meus pais são educadores físicos, e ele iniciou com as atividades aquáticas, então a natação infantil é a nossa principal atividade. Eles já fundaram a empresa pensando realmente em ser esse o nosso coração. E aí, o que acontece? A gente fez a nossa própria metodologia. Então, junto com toda essa história, a gente fez a nossa metodologia, desenvolveu e aprimora, né, com a evolução das gerações, com a evolução dos conhecimentos do aprendizado. A gente evolui essa metodologia que é muito moderna e que foca no aprendizado e no resultado eficaz e principalmente, Noara, na segurança aquática. Hum. Aulas de natação realmente salvam vidas. Então, há 47 anos, né? Essa é a nossa principal missão. E como você falou, juntamente com nós quatro, nós temos 35 colaboradores nas diferentes equipes para que a gente consiga, né, oferecer todos esses serviços, além das atividades aquáticas. Hoje temos as atividades de solo, de fitness, com pilates, treinamento funcional, musculação. E além da natação, temos fisioterapia aquática, aquatraining, natação adulto também. Então aí evoluímos, né? Acho que essa evolução realmente é o que faz estarmos vivos até hoje. E é uma empresa muito sólida, muito que a gente ama realmente o que a gente faz, né? Que maravilhoso. E eu tô devendo uma visita aí.
Tô É devendo, verdade, verdade. Me aguardem que eu vou por aí. Lê, deixa eu aproveitar a sua especialidade e fugindo até um pouco do nosso tema aqui, como tem muitas pessoas aqui acompanhando a live que vão assistir depois no YouTube também, você pode falar um pouco sobre a importância da natação para as crianças? Não tem nada a ver com o nosso tema, mas tem muitos pais que acompanham, eu acho que é muito válido. Sim, sim. A natação, Noara, ela é o primeiro esporte na vida da criança. Então, ela pode ser iniciada antes mesmo de 1 ano de idade. Aqui na Aquário, nós iniciamos a partir dos 6 meses de vida, de acordo com o calendário de vacinas e desenvolvimento motor também, que aí a criança já está apta às atividades que a gente propõe. E ela tem muitos benefícios, né? A natação, ela trabalha princípios da psicomotricidade, como lateralidade, é, os movimentos no ambiente aquático proporcionam aumento da força muscular, da estimulação aos reflexos, né, primitivos no bebê, e fortalece também as musculaturas do sistema respiratório. Então, para a criança que tem esses comprometimentos respiratórios, a natação é um coadjuvante muito eficaz no tratamento dessas afecções. E então, realmente é um esporte completo. E o principal, hoje todo mundo tem acesso à piscina, a lugares com água, a atividades que proporcionam lazer, como lanchas, né, barcos. E a natação, você saber nadar realmente proporciona uma segurança quando a criança tem o domínio do meio líquido, que isso realmente é o maior investimento que um pai pode dar para o seu filho. Natação realmente salva vidas. Isso é maravilhoso, muito legal essa abordagem, acho bem válido. E conta a curiosidade que eu acho demais. Então, a curiosidade específica é que eu estou gestante e eu e minha irmã estamos juntas na mesma semana, completamos 26 semanas. Eu estou esperando uma menina, a Isis, e ela um menino, Davi. E agora estamos com novos desafios, incluindo na gestão, né? Para preparar aí nossas licenças a partir do final de janeiro. E já já vem mais 2 peixinhos para aquário aí. Que delícia! Parabéns, gente. Achei demais. Isso ela e a irmã dela juntas, assim, é muita coincidência. Incrível. Parabéns, demais. Realmente, a gente nunca combinaria esse ponto, apesar de ter vivido muitas experiências juntas ao longo da vida, mas é isso, nem tudo, como você falou, nem tudo a gente sabe, controla e domina, né? Exatamente. E Lei, já falando assim sobre, né, essa coisa do dia a dia, de liderança, eu queria te perguntar, o que que você mais ama fazer em relação a ser líder, a ser responsável por tantas coisas dentro de uma empresa? O que eu mais amo fazer é principalmente alinhar o time. A gente Nossa. estar atento às pessoas. O nosso coração, para quem presta serviço, realmente são as nossas equipes. E isso de acompanhar dia a dia, estar próximo deles, estar disponível para ouvi-los e alinhar, né? Porque eles estão lá em cada setor, eles que vivem o dia a dia, que acompanham, né, os clientes, que acompanham as demandas, né, do dia a dia, que trazem as informações valiosas para nós. Então, para mim, esse acompanhamento de perto das equipes na liderança é o que eu mais gosto de fazer. E é muito legal, né? A gente teve uma trajetória aí juntas, eu soube um pouco desse aspecto, e uma característica muito grande assim da Letícia é esse olhar muito direcionado para as pessoas, é conseguir identificar ali naquele momento uma necessidade, é conseguir transformar pequenas coisas, isso foi em uma mentoria que veio esse tema e você compartilhou, eu achei incrível, é compartilhar nas pequenas coisas o senso de comunidade, o senso de pertencimento, o senso da busca de algo muito maior do que o trabalho no dia a dia. E isso eu achei fenomenal. E aproveitando, como que você se tornou líder? Porque não acontece assim, olha, vamos fazer um desenvolvimento de liderança, uma faculdade, depois... Não, não é assim, né? Como é que foi essa história?
Não, não é. Realmente é muito desafiador. Nós não temos esses conceitos em graduação, em situações assim. E de 2013 a 2016, eu conciliei, né, a prática nas aulas de Pilates, nos atendimentos também na infância, com as funções de liderança. Mas a partir de 2016, nós quatro gestores sentimos a necessidade, com o aumento dos desafios para aprimorar as equipes, nós sentimos a necessidade de focarmos na gestão e nas lideranças, e junto com isso, né, com essa clareza dessa necessidade, buscar conhecimento, que eu acho que é a principal mensagem hoje, que o nosso segmento, nós temos muitos educadores físicos, fisioterapeutas, profissionais da saúde que tornam depois gestores, empreendedores, empresários, e buscar esse conhecimento em mentorias específicas e com pessoas qualificadas como você, consultorias em diferentes segmentos com especialistas, fez toda a diferença. Então, foi isso que nós fizemos. Nós quatro nos aprimoramos em mentorias, cursos, desde 2016, com mais intensidade, para que a gente pudesse evoluir, inovar, né, e melhorar a Aquário em todos os aspectos. E isso também se intensificou até o ano passado, com todo esse contexto da pandemia. A gente buscou mais conhecimento, que foi fundamental para a gente superar esse período com a maior estabilidade e segurança possível, né? E com isso eu me tornei líder, agora exclusiva a função é gestão e liderança em tempo integral, para que a gente consiga realmente fazer acontecer. É uma orquestra e é muito difícil afinar cada pessoa e cada instrumento para que realmente o cliente esteja encantado. Nossa, esse ponto é muito bom. O encantamento do cliente e afinar a orquestra. Tem um ponto que eu acho muito interessante, que é assim, não tem um final para o líder. Não existe. Não, não vai chegar pronto, ó, já cumpri meu papel, tá aqui, tá entregue. E cada vez mais a gente precisa aprender, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ensinar as pessoas. E aí, sobre isso, como que é o olhar, nem estava na nossa conversa, mas eu acho que isso é bem importante, esse ponto que você trouxe, como que é o olhar, tanto dos líderes, como dos liderados em relação aos clientes que vão até a academia. Porque esses clientes, eles chegam com uma necessidade. Alguns umas necessidades mais difíceis de lidar, profundas, e outros não. É um momento de descompressão. E como que vocês lidam com isso no dia a dia? Sim. Noara, esse atualmente é um dos nossos maiores desafios. O ser humano, no geral, está muito fragilizado, carente, precisando de momentos que promovam saúde, momentos leves, alegres. E como a gente faz? Nas reuniões de equipe, o principal ponto é esse: entender para atender com qualidade. Então, cada um que chega na nossa, desde o momento que vai estacionar o carro com o manobrista, todos os colaboradores estão alinhados para ter esse olhar de acolhimento, atenção, de criar vínculos, entender aquela situação, aquela família, aquela mãe que chega às vezes com dois filhos, que tem um trabalho para sair de casa. Hoje em dia, essa dinâmica de você se deslocar, de você se expor num ambiente fora da sua casa, é realmente precioso aquele cliente estar lá. Então, cada um, e respeitar as crianças de 2 anos ou menos, elas são crianças que nasceram ou que estavam bebês nesse contexto todo. Então, Nossa, é elas têm, às vezes, verdade. receio de socialização, dificuldades, né? São crianças que querem ficar com os parentes próximos, que a mãe fique lá junto na aula. Então, os idosos, por outro lado, por exemplo, do Pilates, eles chegam com sensação de solidão, querendo compartilhar, querendo conviver, porque ficaram muito tempo isolados. Então, esse olhar que você falou, de foco no cliente, de entender a necessidade, já era muito forte antes desse contexto. Agora, não é fundamental que você olhe cada ser
como único e entender o que ele passou até agora e o como a gente pode, é muito além de uma atividade física, de você ensinar um movimento, de você proporcionar, né, que ela aprenda uma técnica. É mais, é você se envolver com o ser humano de uma maneira integral mesmo. E é muito lindo. Eu não tinha parado para pensar nisso com profundidade, mas de fato, crianças de 2 anos, elas não Sim, foram compartilhar com as crianças, com os vizinhos, com os amiguinhos, elas não tiveram isso, elas estavam em casa. Olha, eu não tinha me isso. atentado, olha como é importante. Tá. E o que você diz vai muito além de liderança, vai muito além de ter que vender de uma empresa lucrativa, mas se relaciona em se preocupar de verdade com o momento atual daquela pessoa. E isso é fantástico. Parabéns pelo trabalho, viu? Porque isso é fantástico. E já aproveitando, você consegue compartilhar um case, alguma história que você tem muito orgulho em relação à liderança, algum projeto que deu muito certo, alguma coisa que foi muito legal nessa trajetória? Então, eu acho que um case a gente não tem, mas a gente tem vários. O nosso maior orgulho, a nossa satisfação é receber os pais que foram nossos alunos, levando os filhos, nadando por gerações, são 47 anos. Então, até aqui está o Eliseu Rocha, eu vi que ele entrou. A Fabiola, filha dele, fez aula com a gente. Hoje a neta dele, a Isis, é nossa aluna, né? Isis Então, também? assim, Isis também, aí, ó. A Legal. Xará da minha filha, ela é nossa aluna, as minhas amigas de infância, levando os filhos. É você sentir a confiança, passar por gerações, e essas gerações promoverem a indicação, né? E os clientes, o boca a boca tão tradicional, ainda ser a nossa principal via, né, de chegada dos clientes, esse é o nosso case. E ver a qualidade, a entrega. Realmente a gente consegue entregar o que a gente se propõe, a gente consegue. Vai dar uma travadinha e depois volta. Deve ter tocado aí, né, o telefone. Daqui a pouco. Voltou. Foi uma ligação Entendi. telefônica. E aí a gente consegue ter resultado e que isso seja, né, percebido pelos clientes de uma maneira tão clara e tão bom receber esse feedback. E mas isso das gerações, assim, de ter esse tempo e acompanhar as famílias. Uma avó que foi aluna dos meus pais, né? Uma avó entrar hoje com o neto na mamãe e bebê, por exemplo, na modalidade que eles acompanham. E então é muito legal reencontrar, participar e fazer parte da vida dessas famílias. Gente, que história de sucesso, né? É o que eu falo, apesar do mundo online, obviamente, a gente precisa digitalizar, precisa fazer ação, precisa fazer campanha, marketing, tudo isso que a gente já conversou 1 milhão de vezes. Mas essa questão de uma entrega tão forte que consegue se perpetuar é o degrau máximo de atendimento, de entrega, de escolha para essas pessoas que confiam no trabalho e que acompanham, né? Se tornam quase que parte da empresa. E isso é uma coisa muito profunda e isso não se sustenta sem uma liderança forte, uma liderança atuante e uma liderança que acredita nas pessoas, que desenvolve. Isso é muito legal. E aí, pode falar. Não, só vou acrescentar que você tem toda a razão. E a criatividade e a inovação, a busca sempre por conhecimento do Gil e a Isilda no início, né? Nós nascemos no meio de tudo isso, mas éramos criança. Mas a busca deles por órgãos nacionais, como a União Nacional de Escolas de Natação, o Instituto, o INAT, o Instituto Nacional de Natação Infantil, e a atualização do conhecimento, Noara, é o fundamental para que isso fosse possível, para que a gente conseguisse manter por todo esse tempo com qualidade com as inovações implementadas, tanto na estrutura física quanto na metodologia e nas técnicas. Não, foi muito boa essa pontuação, porque empresas tradicionais
podem cair na mesma gestão de 47 anos atrás. E isso pode interferir. E o que você está trazendo a história, o legado, ele permanece. Mas não aquém da tecnologia, da inovação, dos novos hábitos de consumo também. Isso tudo é fundamental para manter o sucesso e continuar ali de uma forma agressiva, no bom sentido, de ter uma marca muito forte e uma marca consolidada. Excelente essa sua pontuação, viu? Acho que coube bem nessa conversa. E um alerta aí para os líderes. Pessoal, tem que inovar, tem que fazer diferente. Tem. Os nossos principais concorrentes hoje, tanto para o público adulto quanto para as crianças, são os equipamentos de tecnologia. Então, a gente compete com videogame, com todas as plataformas de streaming, e tem que ser mais prazeroso, mais motivador você parar com tudo e sair da sua casa para ir até a sua atividade física, que isso é muito difícil, todo mundo quer, né, ficar no conforto do seu lar. Então, refletir realmente sobre isso. Se a gente fica na mesmice, nós nunca conseguiríamos competir com tantas opções de tecnologia, até na própria mão das crianças e dos adultos, né? É verdade, você não compete com a outra academia, você compete com 1 milhão de coisas. Isso. E olha a Gabi falando, que são É. referências na natação. Olha só que legal. Que Muito bom ter bom. você aqui, Gabi. Na correria eu nem consegui, ó, mandar para as minhas amigas, para Fátima, né? Responsável até por eu estar aqui hoje. É verdade, que incrível. E aí, olha só, a gente está falando das coisas que dão certo, as coisas que funcionam, tudo aquilo que a gente conquista a partir de uma liderança atuante e muito direcionada. Agora, você tem um case de insucesso para compartilhar? Alguma coisa que vocês tentaram e que deu errado, e aí você fala, putz, não era bem o que eu queria, e como que vocês agiram com isso? Olha, muitas coisas no dia a dia a gente tem que ajustar, né? Assim, eu acho que o principal ponto, não sei se seria um insucesso, mas eu ainda fico no time, na equipe, são os imprevistos que a gente tem, rápidos, de ter que ajustar os times de uma maneira que nos surpreenda. Porque isso é um desafio para nós e nesse sentido. Como o nosso foco é a natação infantil, as crianças criam vínculos, os bebês. Então, ter que administrar essas mudanças de professor de uma maneira brusca, às vezes com um tempo muito curto, e lidar com essa balança da expectativa daquele cliente, da mãe ou do pai, que também se vinculam àquele professor, e fazer essa transição, ter o jogo de cintura para que faça a adaptação com outro profissional e que os pais entendam, né? Evitar reclamações, evitar esse desagrado. Então, no dia a dia, eu acho que são situações passageiras, mas que acontecem, que a gente precisa lidar. E onde eu quero chegar? E que o principal ponto é quando respinga no cliente. Então, os afastamentos médicos, por exemplo, que a gente tem, todas as academias estão tendo que lidar muito com afastamentos por Covid, que são no mínimo 15 dias. Então, o bebê que está adaptado, a gente tem, o nosso diferencial na área, que eu não comentei ainda, é a modalidade bebê individual. Com 6 meses, o bebê pode ficar com uma professora exclusiva por 30 minutos. Então, imagine esse bebê que às vezes vai 2 vezes por semana, já está adaptado, ficar 15 dias, a gente precisar reorganizar. Então, eu acho que nesse sentido é o nosso maior desafio do lado negativo, vamos dizer, mas que a gente tem que enfrentar e tem que superar. Tem que enfrentar e superar. E é bom a gente trazer Sim. isso, porque até falei com a Gabi mais cedo. Não existe milagre, a liderança não é só flores, não é só um caminho fácil, tranquilo, não. Mas que tem vários desafios e que somos pessoas normais, né? Apesar dos desafios, estar presente e assumir o controle, como você bem disse, é algo fundamental no dia a dia.
e cada vez outros imprevistos vão aparecer. Uma vez é a falta do professor, o outro é algum processo que precisa ser reavaliado, e isso tudo faz parte das dores e das delícias de ser líder, né? De estar ali à frente de pessoas. E aí, Sim. um dos pontos agora, que a gente já está encaminhando para o nosso final, é muito rápido, né? 30 minutos é Nossa, muito muito rápido. E olha só, já encaminhando para o nosso final, o que você tem para dizer sobre a responsabilidade do líder em geral? E se as pessoas pudessem sair daqui dessa live hoje com uma coisa latente assim na cabeça, qual seria esse grande compartilhamento que você faria hoje? Sim, eu acho que seria o seguinte: um líder, na minha opinião, ele tem que transbordar o propósito da empresa, a missão, os valores, transbordar isso para todas as equipes, para todos os envolvidos, que cada um que esteja lá entenda o que tem que ser feito, além de ser alinhado os valores com a empresa, que é o desafio maior, mas quando isso acontece, acho que é um exemplo das delícias, né? Ter uma cultura forte, você conseguir dia a dia estabelecer essa cultura forte dentro da sua empresa, transbordando isso, porque é uma responsabilidade realmente muito grande. A liderança é um desafio enorme, você inspirar, né, aquelas pessoas diariamente, e com as estratégias de ferramentas, com o diálogo, com as reuniões de alinhamento, as ferramentas para que cada um consiga manter o dia a dia, a rotina organizada, tudo isso somado é que vai fazer com que tudo flua da melhor maneira possível. E eu acho que o final, a dica final é assim, ó, ouça. Hoje, a correria do dia a dia, os imprevistos que acontecem, às vezes você ouvir cada equipe, cada colaborador, fazer reuniões, ouvir as outras lideranças, ouvir para que você tome as atitudes com assertividade, tanto para melhorar, quanto para definir metas possíveis, não, né, só por indicadores, por exemplo, de administrativos ou financeiros, mas ouvir. E ao mesmo tempo, que a gente não falou tanto, é a clareza desses pontos. Porque essa questão de lucratividade, do que você precisa, realmente precisa, para que a empresa seja uma empresa saudável, os líderes têm que ter em mente e ter com clareza. Eu acho que é isso, a união dos dois aspectos. É a minha principal dica para o final da live. Nossa, mas posso pegar esse ponto aí, porque eu achei tão bom que eu queria explorar um pouquinho mais para ajudar esses líderes que vão assistir essa live. Quando a gente fala sobre o ouvir tem muito a ver. Eu ouço muitos líderes dizendo: não, mas eu ouço minha equipe, não, mas eu tô ali. O que você tem para dizer como você consegue ouvir de verdade o que a equipe traz? Porque é prática e tem um monte de coisa envolvida, né? Como que você faz para ouvir de verdade e usar isso no dia a dia para melhorar? Sim, o que acontece é que no dia a dia, nesses imprevistos, eles trazem alguns pontos, eles jogam, por exemplo, precisamos organizar isso, preciso da sua ajuda para aquilo, eles requisitam. E a gente quer resolver rápido e ter ações rápidas para que aquela situação acabe. Mas se isso se repete, se isso, né, é uma situação que volta a acontecer, será que é o que você falou? Não precisa rever algum processo? Não tem alguém com um perfil realizando alguma função que não seria ideal para aquela pessoa e você tenha que talvez mudar a função, ou até horário, ou situações de ajuste? E para isso são necessárias reuniões individuais, chamar primeiro, né, um de cada vez, entender os envolvidos em todo o contexto, ver o que está chegando, como está, até se precisar, envolver o cliente. Fazer reunião, se tem algum cliente envolvido, chamar aquele cliente sozinho. Se for necessário, chamar o cliente
com o colaborador envolvido, fazer uma reunião de alinhamento e depois as reuniões coletivas por setor. E reuniões gerais. A gente tem reuniões gerais, que todos os setores, portaria, serviços gerais, atividades, professores, vendas, recepção, todo mundo junto, pelo menos 2, 3 vezes por ano, a gente tem as reuniões para alinhar tudo, que é onde também fortalece cultura, missão, valores. E, e é isso, é um ouvir empático também. E neutro. Eu acho que é o maior desafio também. E ser imparcial, tentar olhar a situação, né, com um olhar imparcial, para que depois pensar nos caminhos aí para as soluções. E foco na solução, não no problema, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, sensacional. Reunião com o cliente, reunião diária, reunião semanal, reunião mensal, reunião anual, todo mundo. Isso é ser um líder atuante, é cuidar de todas as pontas, né? E Sim. isso é sensacional e é o que garante a nossa atuação direta com o time. Lê, muito obrigada por estar aqui. Eu quero dar um Eu que recado aqui, agradeço. ó. Quem tá aqui e ainda não segue, qual que é o arroba? É arroba aquário, Isso. Aquário Fitness Center. aquário Fitness Center. Quem não segue, Isso. corre lá para seguir. Quem não me segue ainda, arroba Noara Poser, tá aqui em cima, só clicar. Segue aqui, porque, gente, tem muita coisa legal. A partir dessa live aqui, eu já tive várias ideias que eu vou te falar, Letícia, daqui a pouco, das coisas que você disse, vou te falar umas ideias bacanas. Muito obrigada por você estar aqui hoje, ter topado, foi um prazer enorme, viu? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Fizemos a sua mentoria Líder de Resultado e foi sensacional. Recomendo todos os cursos da Noara. Muito. Você, Noara, é especial. Você Ai, que faz bom. toda a diferença em todos os cursos, mentorias, tudo que você se propõe a fazer. Quero agradecer também ao Gil, à Isilda, à Priscila por estarmos juntos nessa missão de amor, de promover saúde, segurança aquática, a toda a nossa equipe, todos os envolvidos ao longo desses 47 anos, a todos aqui presentes que assistiram a live. Muito obrigada, muito obrigada. Foi muito bom. Ai, que delícia. Obrigada, um super beijo para você, para Beijo, Isis, para a família muito toda. obrigada. Até a Vamos nos próxima. falando. Espero as Com dicas e certeza. a visita. Com certeza. Estarei aí muito em breve. Um beijão. Combinado. Obrigada, Um beijo. gente. Tchau, Obrigada a você. tchau. Tchau, tchau.